Olá pessoal, tudo bem? E o nosso vídeo de hoje é sobre Programa de Gerenciamento de Riscos. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal, Instituto Paulista de SST, e estamos aqui, eu e o Dr. João Batista Optis Júnior, para falar um pouquinho com vocês sobre a questão do Programa de Gerenciamento de Riscos. Como vocês devem ter reparado, a gente acabou espaçando aí os nossos vídeos, fazia algum tempo que a gente não publicava, mas é porque a gente estava em reforma aqui no escritório, e aí agora a gente tem um espaço aqui legal para a gente poder fazer a gravação dos vídeos e poder estar compartilhando essas informações com vocês. Bom, o Programa de Gerenciamento de Riscos ele vem dentro das mudanças que a gente está vendo nas normas regulamentadoras, né? Então, as NRs elas estão sendo revistas, atualizadas, modernizadas. O governo está trazendo novas informações sobre as normas regulamentadoras, novos conceitos. A norma era de 1978, alguma das portarias, né? Algumas já vinham sofrendo processos de atualização, mas nunca uma mudança tão profunda quanto o que o governo está propondo agora, né? Eu não acompanhei, na época, o meu pai já tinha empresa de prestação de serviço na área de saúde e segurança no trabalho, em 1994, que foi quando saíram as portarias 24 e 25, uma que versava sobre o PCMSO e uma sobre o PPRA. Importante que naquela época, uma coisa curiosa para a gente salientar, publicou-se a primeira portaria 24 que falava no PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e na sequência publicou-se a portaria 25 que falava no PPRA. E aí daí começaram alguns equívocos, algumas alterações que se mantêm até hoje. Por quê? Se eu não conheço o meio de trabalho, como é que eu posso determinar exames que possam ser feitos? Se eu não sei quais são os riscos que o trabalhador está exposto, que tipo de exame eu posso fazer nesse trabalhador para checar, aspas, a condição da interferência desse risco na saúde e na salubridade dele? E a época, por incrível que pareça, a portaria 24 saiu antes da 25, ou seja, em algumas condições você tinha que primeiro fazer o PCMSO para depois o PPRA. E isso ainda se perpetua e foi muito prudente a tua colocação, porque esse tipo de coisa ainda existe enraizado em algumas empresas de prestação de serviço, inclusive até em alguns médicos que fazem parte médicos do trabalho que fazem parte do SESMET, que tentam e muitas vezes fazem PCMSOs, não ignorando, mas fazendo com que o PCMSO não converse, como eu costumo dizer, com o PPRA, ou seja, o PPRA é fundamental. Ele tem que determinar risco para que eu possa saber a que risco meu trabalhador está exposto e a partir dessa exposição eu poder determinar os exames que possam ser feitos para que eu possa checar a integridade física dele. E isso vai de encontro ao que é a proposta do governo. Nós que atuamos na área de saúde e segurança do trabalho, você aí que está nos assistindo, que alguns atuam na área sabem, muitas empresas elas tratam esses programas de forma individualizada, independentes, quando a gente sabe que eles todos interagem. Então nós temos, por exemplo, um laudo ergonômico, que até o nome está errado, né? Sim. O mais correto pela NR17, que é o que está previsto na NR17, a análise ergonômica do trabalho. Então, faz lá um laudo ergonômico, engaveta-se o documento. Faça um PPRA, tem cronograma de ação no PPRA, mas eu engaveto o documento. Faça uma avaliação de trabalho em altura, engaveto o documento. Então, eu vou fazendo várias medidas individualizadas e esses programas não se conversam. E isso não é o ideal do ponto de vista da saúde e segurança. E daí que vem a ideia do que eu comecei falando no vídeo, do Programa de Gerenciamento de Riscos. Por quê? O Programa de Gerenciamento de Riscos seria justamente a integração de todos esses programas. Recentemente,
o governo já disse que ele está revendo essas NRs, inclusive, por exemplo, o PPRA não vai mais ser chamado de PPRA, vai ser avaliação ambiental, lá, um nome diferente. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, é que a minha empresa identifique os riscos que tem nela e adote medidas para que esses riscos não afetem a saúde e a segurança dos trabalhadores. Mas não um documento protocolar que eu vou lá e guardo numa gaveta. Então, o programa de gerenciamento de risco é justamente isso. E aí eles trouxeram este conceito do gerenciamento de risco, que é justamente você, identificando o risco, fazer o gerenciamento. Então, quais medidas a empresa toma diante daquele risco? O que a empresa faz para evitar um problema em razão daquele risco? Exatamente. Então, até eu trouxe aqui a redação que está em consulta pública, né, desse programa de gerenciamento de riscos, e aí fala lá, como responsabilidade da organização. Acho interessante a gente ler essa responsabilidade da organização, por isso que eu trouxe aqui. Esse não é ainda a redação final, tá? Isso está em consulta pública, pode ser que não seja essa a redação final, mas é interessante para a gente entender qual é a intenção de quem está fazendo a redação. Então vamos ler. Se você me permite, né, eu queria fazer uma colocação. O programa é de gerenciamento de riscos. Eu acho que, já que o governo está tentando, já que o Estado está tentando uma forma, como o Neto disse, de tentar trazer a utilização e não só o gasto desses programas, ou seja, não adianta eu gastar uma fortuna no PPRA, tê-lo como documento se eu não faço nada com ele. Eu até queria questionar, está em consulta pública, se o termo correto não deveria ser gestão de risco. Por que gestão? Porque quando você fala em gestão, você subentende tratar o passado e melhorar o futuro. Quando você fala em gerenciar, seria você admitir os riscos já existentes e tentar mitigá-los ou minimizá-los apenas. O que a gente tem que pensar, eu acho que vale a pena se pensar e se refletir sobre isso, é que deste momento nós podemos ter o conhecimento de todo e qualquer risco possível que haja ou que exista em qualquer empresa, mas nós nunca podemos esquecer daqueles riscos que nós já submetemos os nossos trabalhadores e que eles hoje são produtos desse risco. Ou seja, aquilo que a gente antigamente dizia assim, não adianta eu trazer carne nova para moer, porque ela vai ficar moída. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente pensar também nesse contexto, e a gente no dia a dia vê muito disso, de empresas que investiram muito, que investiram pesado em saúde, segurança e medicina do trabalho, inclusive em medicina do trabalho, e que no fundo, isso não foi gerido. Isso, na verdade, acabou sendo dados isolados, medidas isoladas, condições isoladas, que não trouxeram um benefício nem para o trabalhador e nem para a empresa. Porque nenhuma empresa se propõe a moer trabalhador por livre e espontânea vontade. São os riscos inerentes muitas vezes à produção, à produtividade, à forma de trabalho, ao meio de disposição do trabalhador, que devem ser e têm que ser conhecidos, e que esse conhecimento leve a uma melhoria. Por isso que, por definição, a gente fala que medicina do trabalho, higiene, segurança e medicina do trabalho tem que ser preventiva. Sim, e diante da identificação do risco eu tenho que tomar alguma medida. Alguma medida. E qual medida? Isso que é a grande questão, né? Eu não posso identificar o risco e simplesmente falar, o risco existe. Tá, e aí, o que você está fazendo? Se propõe, mano. Então, vou ler aqui rapidamente para vocês quais são as responsabilidades da organização, ou seja, da empresa em relação a esse programa de gerenciamento de riscos, que é o que está na consulta pública. Lembrando que isso está em consulta pública, ou seja, é responsabilidade de todos nós gerar, pensar, refletir e propor modificativos sugestões modificativas daquilo que nós, porventura, por nossa experiência ou por nossa vivência ou por nossa visão, não concordemos ou entendamos que não possa melhorar aquilo que a própria mudança se propõe. Então, no item 3.2, eles falam o seguinte: a organização deve evitar os riscos que possam ser originados no trabalho, avaliar os riscos que não possam ser evitados, implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores,
de acordo com a ordem de prioridades estabelecidas na NR1 e adaptar o trabalho ao trabalhador. Então essas seriam as responsabilidades da empresa dentro desse gerenciamento de risco. Então, qual que é a ideia desse gerenciamento de risco, pessoal? É você utilizar o conhecimento da saúde e segurança no trabalho que está lá nas normas regulamentadoras em cada área específica para você identificar os riscos e propor melhorias e propor situações, ações diante daquele risco. Nós já temos uma norma regulamentadora que trata dessa questão de gerenciamento de risco, que é a questão da mineração, né? Então, dentro da mineração já tem lá um programa de gerenciamento de risco, um PGR, e a proposta agora é que isso passe a ser feito por todas as empresas para que elas proponham efetivamente melhoria nas condições de trabalho. Por quê? Porque se você apenas identifica o risco e não faz nada, essa informação não lhe serve de nada. Quando a gente fala de gestão, e a gente fala muito essa questão da gestão do afastado, não adianta eu ter uma informação, eu saber de algo e não fazer nada com ela. E não saber o que fazer com essa informação e nem utilizá-la como meio, principalmente, de mitigação ou de melhoria das condições. Então eu acho muito interessante que todos vocês que estão nos assistindo acessem o site, entrem lá. Não existe mais Ministério do Trabalho, né? Vocês já devem saber disso. Então vocês podem digitar na internet o link, coloca lá revisão das NRs, revisão das normas regulamentadoras, que você acha no próprio Google, ele direciona para um site onde você tem lá a redação e você pode propor, fazer sugestões, por isso que isso está em consulta pública. É importantíssimo que a gente participe, a sociedade tem que participar dessa revisão das NRs, porque nós sabemos que na prática, muitas vezes, quem revisa a NR não vivencia o dia a dia dentro da empresa. Sim. Essa é uma grande dificuldade. Existe um abismo entre quem faz a legislação e quem utiliza a legislação na ponta. Chamado chão de fábrica. Exatamente. Então tem muita coisa que às vezes tem na NR, tem na norma, tem na lei e que no dia a dia não é factível. Agora, é importante nisso a gente salientar o seguinte. Não podemos em nenhum momento depois nos arrependermos por não termos participado disso. Consulta pública significa acesso a todo e qualquer profissional, a todo e qualquer cidadão brasileiro. Claro que isso, o acesso de leitura, de entendimento, sempre vai ser maior pelos técnicos que conseguem ter experiência nisso. Mas, pela própria doutrina e o dogma dessa PGR, o trabalhador tem que ser ouvido, porque é ele que está na ponta de tudo isso. Então, acho que é fundamental, e o que eu queria deixar aqui bem claro é assim, nós acostumamos muito no Brasil a reclamar das leis, mas quando elas estão disponíveis para que nós a conheçamos, nós nos omitimos em participar disto. Norma regulamentadora disponível para consulta pública significa todo e qualquer cidadão pode fazer sugestão, seja ela de cunho técnico, seja ela de cunho individual. Por quê? Porque cabe ao legislador, a quem está fazendo a norma, que possa entender e, principalmente, sentir a ansiedade, os anseios para que se tenha a melhoria que se busca. Agora, jamais podemos nos omitir, depois dela publicada, dizendo que ela é viável, não é viável, é aplicável, não é aplicável. É o velho chavão, né? Tem lei que pega e que não pega, só no Brasil. Agora, essa é uma oportunidade que nós temos de participar de uma legislação de higiene, segurança e medicina do trabalho que está disponível para isso. E aí eu vou até deixar aqui o site para vocês, né? Então, todo mundo que tiver interesse em ver, a gente comentou aqui nesse vídeo sobre o programa de gerenciamento de risco, mas essa não é a única NR que está sendo submetida à consulta pública. A própria norma regulamentadora 7, que institui o programa de controle médico de saúde ocupacional, o antigo PPRA, que agora muda de nome, a NR9, todos estão em consulta pública. Nós vamos fazer vídeos sobre eles, sobre a questão dessas mudanças principais que estão acontecendo. Mas o que é interessante é que vocês participem. Então eu vou deixar aqui o site, acessem lá, é www.participa.br/secretaria-do-trabalho.
Então, vocês acessando esse site, vocês vão conseguir ter acesso às redações das normas regulamentadoras que estão em consulta pública e vão conseguir fazer sugestões sobre estas normas, tá? Então é fundamental, nós, sociedade, não podemos nos omitir e depois reclamar. Nós temos que participar ativamente da revisão das normas regulamentadoras, temos que discutir essas normas, inclusive os sindicatos, seja patronal ou seja o sindicato dos trabalhadores, eles já participam da revisão, né? Mas a gente tem que qualificar esse debate. Infelizmente, o que a gente tem observado em relação às normas regulamentadoras, e a gente viu isso na publicação da NR1, que ficou em consulta pública e já foi publicada a sua nova versão, a gente vai fazer um vídeo também sobre ela, sobre as mudanças que a NR1 trouxe, que alguns até ficaram assustados com o que estava ali, muito rápido. Então, qual foi a participação da sociedade? Não está sendo consultado. Volto a repetir, há um distanciamento muito grande entre quem faz a norma e quem aplica a norma. E isso é muito ruim. Por quê? Porque somos nós que estamos no dia a dia, no chão de fábrica, junto com os trabalhadores e junto com os empresários, que sabemos as dificuldades enfrentadas. Então esse atropelo, essa celeridade, nem sempre a celeridade ela anda com a qualidade e com a devida processo de consulta pública, porque uma consulta pública ela serve para isso, para você ouvir a sociedade também. Então é muito interessante vocês acessarem esse site, participarem desse processo. Então leiam sobre o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. É uma novidade, vamos dizer assim, ele ser aplicado de forma tão ampla, e a ideia é que ele justamente integre todas as normas regulamentadoras, que a empresa não tenha ações espalhadas em relação à saúde e segurança no trabalho, mas que o PGR una todas as NRs, una todas as ações da empresa num único gerenciamento de risco, tá? Então isso é fundamental, nós temos que ler e nós temos que nos preparar para esse novo cenário que se avizinha aí, provavelmente ainda ou no final do ano ou a partir do ano que vem. Isso, tudo que a gente está tentando trazer para vocês é mais ou menos assim, ó. A necessidade que nós temos de que quem faz, quem sofre, quem utiliza e quem é obrigado a se adequar a uma situação gerada por um regramento de Estado tenha voz. E a voz está dada. Se com celeridade ou não, a celeridade eles criam, mas nós permitimos que ela assim seja. Porque cada vez que se faça uma consulta pública e que ela tenha participação em massa, ela vai ter que ser vista, verificada, averiguada. E a gente não pode nem culpar os entes públicos desse, vamos dizer assim, dessa vacância, desse ícone, como desse abismo de separação. Por quê? Porque, na verdade, eles não conhecem chão de fábrica, o que eles conhecem é teoria. E muitas das coisas a gente aprende, tem duas formas de aprender, né? Ou na prática ou na gramática. E a gente percebe que quando tem reuniões de CIPA, quando tem uma série de coisas, de participações nossas, enquanto técnicos, com aqueles que detêm o final da linha de produção, surgem coisas que eles nos trazem que jamais passaram pela nossa cabeça, que aquilo sejam condições de risco, que aquilo sejam condições capazes de trazer desconcentração no trabalho, daquilo ser capaz de trazer monotonia, trazer uma série de posicionamentos que hoje, tecnicamente, a gente sabe que são indutores de acidente de trabalho, que são indutores das doenças ocupacionais diretas e indiretas, enfim, de todo esse contexto que no dia a dia a gente aprende a vislumbrar. Agora, não se esqueçam, a gente não pode reclamar jamais daquilo que se omitiu em participar. A participação está aí. Eu acho que dentro dessa mensagem, Neto, que a gente está tentando trazer, independentemente de quem nos ouve, de quem é técnico, de quem é trabalhador, de quem é advogado, de quem está no dia a dia, é importante que perceba assim, ó, a condição técnica ela é interpretável, mas a participação tem que ser obrigatória, porque não adianta depois nós reclamarmos daquilo que não foi de forma adequada, não satisfez os objetivos daquela foi feita,
porque nós não participamos, porque nós nos omitimos de participar. Isso que se está fazendo de modernização, já teve um monte de emendas de 78 para cá, das quais algumas eu vivi, outras você mesmo viveu, e que, na verdade, duas condições a gente percebe. Quando isso ia, muitas das quais nem a consulta pública foi. Agora, quando se tem uma consulta pública, se tem pouca participação, ou seja, nós temos que aprender, se os senhores me permitem, a agir, a participar, a opinar, para que depois nós não nos arrependamos das omissões que nós geramos com a nossa comodidade e se mantendo dentro do espaço, dentro do conforto de não participar. Então, bem, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a questão do programa de gerenciamento de risco. A gente deu uma pincelada bem superficial, porque a gente não entrou muito a fundo, porque como está em consulta pública, nós não sabemos qual é a redação final que vai ficar desse programa de gerenciamento de riscos. Então a gente prefere que isso seja publicado para depois fazer um vídeo mais aprofundado sobre a matéria, senão a gente fala uma coisa que lá na frente não se mostra, verdadeira, ou se materializa na portaria. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de fazer o convite para vocês, para compartilharem o vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, deixem sugestões para novos vídeos e, principalmente, assinem o nosso canal e apertem o sininho que fica aqui embaixo no vídeo, né? Então, aqui embaixo no canal você tem lá aquele sininho, você apertando ele, quando tiver novos vídeos, vocês vão receber notificações de que esses vídeos já estão disponíveis no canal, tá bom? Então, o meu grande abraço a todos.